Olá, vamos então fazer um vídeo para novamente falar do que Jesus nos deixou dito. Aproveitando que aconteceu há pouco tempo um caso aí junto com um padre, que se diz padre, para que eu tenha como falar dos religiosos através do que Jesus deixou dito. Então vamos lá. Jesus fazendo aquele bando de milagre, a maioria esmagadora via ele como profeta, o Messias, aquele que veio a trazer a verdade para o mundo. Mas o desconfiado, o séptico, o que não quer acreditar porque Deus lhe deu uma natureza desconfiada, disse na cara de Jesus, diante de todos os milagres que ele estava fazendo e todas as informações que ele estava oferecendo, que não acreditava que ele fosse o Filho de Deus, o Messias, ou coisa parecida. Aí Jesus falou um negócio bem interessante, que define bem não só os religiosos, mas os fiéis. Então Jesus virou para ele e falou assim: olha, se você não acredita que eu sou o cara, pelo menos acredite no trabalho que eu faço. Aí ele deixou claro que o importante não é a figura de alguém, o importante é o trabalho que ele faz. Então, antes de começar a falar mal dos outros, eu falo mal de mim mesmo. Por quê? Porque eu sempre fui um religioso, que o meu trabalho todo mundo enxergava, porque eu trabalhava 3 vezes por semana, em média, para a caridade, de 6 a 8 horas por dia. Nunca usei da minha mediunidade em proveito próprio. Nunca fiz trabalho de magia ao meu favor. Nunca cobrei mais do que o devido no aspecto de ter segurança. Então, nunca fui charlatão. Nunca procurei fama, mesmo meus guias ou os guias que me usavam fizessem vários milagres. Mas, por outro lado, por um lado, esse era o meu trabalho. Bonito. Pelo outro lado, eu era um cafajeste, eu tinha 3 esposas. Adorava uma briga. Não tinha paciência com ninguém. Mas acredita em mim, acredita no trabalho que eu faço. Agora vamos lá. Agora vamos falar dos pastores. O pastor que vive na igreja dele, falando em vitória, falando em dinheiro, falando nisso, falando naquilo, dando valor ao materialismo, indo de encontro ao que Jesus falou, que era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu, porque o dinheiro corrompe, né? Ele não tinha nada contra os ricos. Mas é claro que, se você der valor àquilo que corrompe, não está falando à alma que precisa evoluir. Está falando ao ego que quer vantagens, que quer proveitos, que quer facilidades. Você não veio aqui para ter facilidade, você veio aqui para cumprir o seu karma, para enfrentar o seu karma. Mas dê essa volta no mundo para não, repito, não vou falar mal de ninguém. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo nasce debaixo de um céu onde cria um karma para que essa pessoa dê o seu exemplo. Então, um sujeito que se diz padre, eu conheço o mapa dele. Um sujeito que se diz padre
que é bonitinho, vive na academia, é cantor, faz show, vende livros, vive de vaidade e orgulho próprio, chegou num comércio, junto com os amiguinhos da academia dele, que alguém já falou que são os amiguinhos mais do que amiguinhos, não estou aqui para falar isso, e queria comprar um doce de leite. Quando chegou no caixa, o caixa falou: o preço não é esse, o preço é outro. Por quê? Porque ele tinha pego o doce de leite light, que é mais caro. Mas ele falou: não, na prateleira está lá o preço. A caixa chamou o gerente foi lá, pegou a plaquinha, mostrou para o caixa: o preço é esse. Largou, botou a plaquinha de volta lá. Ele ficou meio revoltadinho, foi para a internet, onde tem mais de 20 milhões de amigos de internet, falar mal da loja que cobrou dele o preço certo. Com isso, o gerente foi despedido e ele está correndo o risco de ser cancelado, porque muita gente viu que ele estava errado. Aí eu volto ao que Jesus falou. E vou falar mal dos fiéis. Falar mal de uma forma para que os alerte. Não é porque o sujeito é bonitinho, não é porque o sujeito fala manso, não é porque o sujeito é um enrolador. Porra, o Lula é enrolador. Nosso presidente que está acabando com o país. Bonitinho ele não é. Então não é porque o cara é bonitinho, não é porque o cara faz pose de macho que é. O mapa dele diz que não é. E mais, o mapa dele diz que ele não dá conta de mulher nenhuma. Por isso ele virou padre. Provavelmente ele era um garoto bonito, que as meninas davam em cima. Apareceu a possibilidade dele se esconder atrás da batina, ele foi para a batina. Quando apareceu a oportunidade de ele ser cantor, ele foi ser cantor. Qual é o trabalho que ele faz? Jesus falou: não acredite em mim, acredite no trabalho que eu faço. Eu pergunto: qual é o trabalho que ele faz? Esses 20 milhões e tanto, 23 milhões de amiguinhos de internet olham a figura daquele que se diz padre ou prestam atenção no trabalho que ele faz? Um padre que não tem paróquia, um padre que não reza a missa, um padre que não atende a população em volta da igreja, um padre que não faz nada que um padre faz, que tira foto de sunga para encantar as mulheres que ele não vai pegar, porque o mapa dele mostra que ele é castro. Eu pergunto: o que esses 23 milhões de pessoas que estão babando o ovo dele estão babando o ovo dele? A culpa é dele? A culpa é de Deus? A culpa é de quem? Desses 23 idiotas, 23 milhões de idiotas estarem na página dele. Desculpa se eu chamo de idiota. Mas se Jesus falou, se você não acha que eu sou o cara, presta atenção no trabalho que eu faço. 23 milhões de internautas na página dele não prestam atenção no trabalho que ele faz? Ele é padre? Ele é cantor? Ele é modelo? Mas, afinal de contas, ele é o quê? Se não fosse padre, não iria fazer sucesso. Então ele é padre. Qual é o trabalho que ele faz de padre?
O que 23 milhões, 1% da população brasileira, se deixa levar? Presta atenção no trabalho que ele faz. Qualquer um pode falar mal de mim. Eu dou motivo. Minha personalidade, tem muitos que me veem como desafeto. Mas e o trabalho que eu faço? Eles não podem falar mal de mim. Eu vivo pela caridade desde os meus 18 anos, estou com 70. E aí? Qual é o trabalho que o pastor faz? Levando os fiéis a dar valor à materialidade. Não estou falando de todos, mas os pentecostais todos são assim. O trabalho dos macumbeiros que estão ganhando dinheiro, cobrando uma fortuna por qualquer ebó que não vai dar certo. Qual é o trabalho que eles fazem? Estou falando mal dos macumbeiros também. O trabalho dos espíritas orgulhosos, que se acham dono da verdade, sem prestar atenção no que Jesus disse. Eu tenho um vídeo que eu mostro 28 perguntas e respostas, o que Jesus disse. O religioso, que se diz cristão, precisa saber o que o Cristo disse. Brincadeira? Qual é o trabalho que essa gente faz? Jesus disse tudo, mas não disse de forma literal. Ele deixou a entender para que quem quisesse procurasse interpretar. Então vamos lá, eu sou o cafajeste que teve 3 esposas? Sou. Eu sou o cara que trabalhou 6 a 8 horas por dia, 3 vezes por semana, durante mais de 40 anos, para a caridade, sem cobrar grande coisa? Sou. O que vale? O cafajeste que casou com um bando de mulher ou aquele que fez a caridade para centenas de pessoas? O trabalho que eu faço é que tem valor. Eu estou na internet, eu ajudei a mais de 5.000 pessoas fazendo texto de personalidade, mostrando que a personalidade é do corpo e a alma tem que acordar para evoluir. Já estou nessa brincadeira há mais de 7 anos. É o trabalho que eu faço. Continuo cafajeste? Continuo cafajeste. Mexo com todo mundo, brinco com todo mundo. Dou direito das pessoas falarem mal da minha pessoa? Podem falar mal, mas não podem falar do meu trabalho. Então vocês têm que enxergar, quando olhar um religioso, enxergue o trabalho que ele faz, para ver se de fato ele é religioso ou ele está vendendo um peixe que está brilhando por fora e podre por dentro. Na história que Jesus encontra Satanás no deserto, botaram o nome do tentador de Satanás, porque nos textos antigos não tinha Satanás, tinha o tentador. Quem é a cobra do paraíso? O tentador. Quem criou o tentador? Quando Jesus falou, não devo atentar à justiça do Senhor teu Deus, deixou claro que foi Deus que fez o tentador. Para quê? Para nos tentar. Como é que você consegue fugir de um tentador pastor, de um tentador padre, de um tentador macumbeiro? Olhando o trabalho que ele faz. Então, esse vídeo é para alertar a vocês de não acreditar em ninguém antes de prestar atenção no trabalho que eles fazem. Porque essa é a regra que Jesus nos deu. Ok? Eu vou falar mal de um outro padre. Mal não. Vou comentar a religiosidade de um outro padre. Dançava nas igrejas.
Rádio Globo no Rio de Janeiro é uma das mais importantes. Audiência enorme. O cara rifava bênção. Quem dá bênção é Deus. Quando alguém pede para o pai ou para o padrinho bênção, que Deus te abençoe. Deus é que dá bênção. Não é o pastor. O pastor que fala, Deus te abençoe, é um prepotente. Está usando do chapéu dos outros para fazer um favor, ou dando prepotência em falar em nome de Deus, indo contra o mandamento que não devemos levar o nome de Deus em vão. Aí o padre, que hoje em dia está meio por baixo, rifava a bênção. Manda dinheiro, o negócio dele é dinheiro. O mapa dele mostra que ele também não gosta de mulher e por isso pode ser padre. E mais materialista do que, sei lá, deixa eu parar de falar mal dos outros. Eu não quero falar mal, eu quero alertar a você que é materialista, a você que é individualista, a você que é prepotente, a você que se orgulha muito do ego que tem. Porque isso é caminho do umbral. Ok, olhem o trabalho do religioso para poder classificá-los. Essa é a mensagem de hoje. Abraço. Gostou? Curte, comenta, joga pedra, faz o que você quiser. Abraço.